gente fala da Constituição Federal, a lei maior que rege a nossa vida aqui no nosso país, não é mesmo? Mas você já parou para pensar que o lugar onde a gente vive, a nossa própria cidade, também tem uma lei que normalmente é chamada de Constituição da Cidade? Pois é, o Conexão AB de hoje traz o tema da Lei Orgânica do município. Quem conversa com a gente sobre isso é a advogada Isadora Coragem, que hoje atua como procuradora aqui de Botucatu. Isadora, obrigada por receber e aceitar, esse convite para falar dessa lei tão importante para a nossa cidade no mês de aniversário de Botucatu. Oi, Carol, obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui informando a população de uma forma geral acerca dessa lei tão importante no município, que é a Lei Orgânica, como você mesma já falou. Então vamos lá, e se referir à Lei Orgânica do município como a Constituição da cidade faz sentido? Por quê? Então, Carol, a Lei Orgânica Municipal, ela é a lei maior de uma cidade, né? Ela é a norma de maior importância política, uma vez que ela vem disciplinar as regras de funcionamento da administração pública, os poderes municipais, entre diversos outros assuntos. Então, tendo em vista essa importância, a gente pode sim dizer que a lei orgânica ela é uma espécie de constituição do município. Você falou alguns pontos, dos quais ela trata. Então, de maneira geral, a gente nem precisa detalhar muito agora, Que assuntos que a lei orgânica de Botucatu regula, se alguém for lá pegar o texto dela, que são muitas e muitas páginas, o que vai encontrar? A lei orgânica de Botucatu, assim como das demais cidades, ela é uma lei muito abrangente. Ela realmente engloba diversos assuntos. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que ela vai determinar quais são as atribuições do prefeito, quais são dos vereadores da Câmara, vai abordar as políticas públicas, vai tratar do meio ambiente de uma forma mais particular com relação ao interesse local, vai tratar dos direitos e deveres dos servidores públicos municipais. De fato, é uma gama muito grande de assuntos e temas, um rol bem extenso. Mas, a princípio, eu posso dizer que, em geral, são esses assuntos mais importantes. Assuntos importantes que não são tão momentâneos, vamos dizer assim, são coisas que perduram ao longo do tempo, Exatamente, são assuntos que ficam, que são direitos, são tratados de forma a perdurar no tempo, exato. E a gente tem trazido essa analogia com a Constituição Federal, E a lei orgânica do município, ela dá certa autonomia para a cidade decidir sobre a sua organização, sobre o seu funcionamento, que temas que são importantes para ela, inclusive, etc. Mas, então, vale lembrar que, apesar de ter essa autonomia, ela não pode ir contra o que a Constituição diz, de repente, decidir assim o município, quero fazer tal coisa, mas a Constituição fala outra. Não é bem assim também, Exato, exatamente. Então, ao município ele é possível criar as suas leis, organizar os serviços que lhes são próprios, fazer as suas políticas públicas. Tudo isso, faz parte da sua autonomia. E é a lei orgânica a norma que vai disciplinar toda essa questão. Então, é a lei que vai formalizar essa autonomia municipal. Em síntese, assim, a gente pode resumir que as leis orgânicas, elas são normas que regulam a vida política da cidade, Elas têm, há essa certa autonomia, mas a lei orgânica ela deve sempre respeitar tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado em que o município está inserido. Então, deve-se sempre essa obediência a essas constituições. Legal até você falar da Constituição do Estado, E para a gente, então, ilustrar, você poderia dar alguns exemplos de temas ou assuntos, pontos que a cidade tem maior autonomia e outros temas que já é muito difícil acabar variando de um município para outro, por causa justamente de ter que se obedecer à Constituição Federal e à Constituição do Estado? Sim, então, Carol, assim, a própria Constituição Federal, ela faz algumas exigências com relação à lei orgânica. Então, o próprio artigo 29 da Constituição Federal, que trata sobre isso, ele já coloca, alguns pressupostos que são de observação obrigatória de todos os municípios. Então, são temas que não tem como mudar. São eles, por exemplo, o tempo de mandato do prefeito, a quantidade de vereadores por número de eleitores no município,
o julgamento do prefeito, o que é pelo Tribunal de Justiça, são questões aparentemente mais políticas, assim, mas que são imutáveis. Então, realmente, todos os municípios têm esse dever de observância. Agora, diversos outros assuntos, como assim, meio ambiente, instituições de políticas públicas, então falar da saúde, da educação, da ciência, direitos dos próprios servidores públicos, são temas que, a princípio, eles permitem uma maior autonomia municipal, levando em consideração o interesse local de cada cidade e também a competência que o município tem de suplementar as normas que já existem, tanto no campo federal quanto no campo estadual, sobre o mesmo assunto. Aí já é mais possível, já é mais maleável. Aí essa lei vai ficando com a cara da cidade, a gente pode dizer assim? Exatamente. E como eu falei no começo do programa, até na abertura, a gente tem que admitir um pouco, né, que a gente acaba estudando muito mais a Constituição, por dizer respeito, de maneira geral, ao nosso país, do que a nossa lei orgânica, né? Olhar para o nosso quintal, a gente acaba esquecendo um pouquinho. Então, até dando um exemplo, né? Por exemplo, a gente sabe, a maioria das pessoas, que a Constituição Federal, ela data de 1988. Então, agora, trazendo esse olhar para a gente, você consegue contar um pouquinho da história da Lei Orgânica de Botucatu? Então, Carol, a princípio eu acho que, no primeiro momento, a gente tem que explicar que a Constituição Federal de 1988, ela modificou profundamente o entendimento dos municípios na federação, porque ela considerou o município como um componente dessa estrutura federativa, né? Foi a Constituição Federal de 1988 que dispôs de forma clara, né, que previu essa autonomia política, normativa, administrativa e financeira do município, né? Como eu disse, a própria Constituição Federal, ela já coloca, né, as premissas do que precisa ter na lei orgânica municipal. Além disso, quando da sua promulgação da Constituição Federal, ela também previu que, junto com ela, haveria de ter uma Constituição estadual e que, promulgada essa Constituição estadual, caberia à Câmara, no prazo de 6 meses, votar uma lei orgânica, e desde sempre com aquela ressalva de respeitado sempre o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Aqui em Botucatu, obedecendo a esses princípios constitucionais, a nossa Lei Orgânica Municipal ela foi promulgada em 5 de abril de 1990. Os vereadores, à época, eles se organizaram e formaram uma mesa constituinte, e foi por meio deles que foi debatido todos os assuntos e formalizada a lei orgânica que temos até hoje. Ou seja, uma responsabilidade muito grande para esses vereadores que formaram essa constituinte municipal, né? Exatamente, sim, porque perdura até hoje, são assuntos de extrema importância. E aí, vamos lembrar, né? Você falou, então, que a nossa lei orgânica data de 5 de abril de 1990, deixa eu fazer as contas aqui, uns 20 anos, 30 anos, né? No mínimo, né? E aí, hoje, a lei orgânica que a gente tem, ela já foi modificada? É o mesmo texto? É possível alterar esse texto que veio da lei orgânica lá de 1990? E como é que faz isso, se é possível? A lei orgânica municipal, ela já foi alterada algumas vezes. Tá? E essas alterações são sempre feitas através de emendas. São as emendas que se destinam a aditar, suprimir, alterar os dispositivos da lei orgânica. E mesmo os dispositivos que vieram com a lei orgânica original, elas também são passíveis de alteração. A lei orgânica, ela pode ser emendada de 3 formas. A princípio, por proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Pode ser por proposta do prefeito, e também uma questão muito interessante, muito importante, é a questão que ela pode ser emendada por proposta de cidadãos, que é mediante a iniciativa popular. Tem que ser assinada por no mínimo 5% do eleitorado do município. É isso. E assim, como é tão importante, né? É diferente você alterar um projeto de lei. Alterar a lei orgânica tem um peso muito maior. Então, esse trâmite de uma emenda à lei orgânica é diferente também? Ele exige mais discussões ou exige um quórum de votação maior também, por exemplo? Sim, exatamente.
As emendas, elas são discutidas e votadas em 2 turnos na Câmara, e elas são consideradas aprovadas quando elas obtiverem cada votação o voto favorável da maioria de 2/3 dos membros da Câmara. E cada votação dela tem que esperar 10 dias de uma votação para outra. A emenda, quando ela é aprovada, ela é promulgada pela mesa da Câmara, ela recebe um número de ordem, e ela sempre tem que atender os princípios constitucionais. Além disso, a realização de emendas, ela só é possível quando não estiver em vigência a intervenção estadual, estado de sítio ou estado de defesa, que são situações muito excepcionais, onde há um grave comprometimento da ordem pública no município ou um caso de uma declaração de guerra. É mais para até segurar que essa lei orgânica não vai sofrer interferência de uma situação atípica, né, da sociedade, vamos dizer assim. Exatamente, Carol, exatamente para isso. E você consegue citar algum exemplo mais recente de uma modificação na nossa lei orgânica para a gente entender também como é dinâmico, como às vezes as mudanças da sociedade acabam exigindo que se mude também a lei, né? E como a gente falou, são 30 anos que se passaram desde que ela foi promulgada. Apesar que algumas coisas se mantiveram, com certeza, algumas outras talvez precisaram ser modificadas. Então, teria algum exemplo recente para a gente ilustrar? Pelo o que eu pude ver, né, que eu fui atrás para dar uma olhada nas últimas alterações, a emenda mais recente é de número 54. Então, vamos ver, em 30 anos de lei orgânica, temos 54 emendas até o momento. Ela é datada de 18 de setembro de 2018. Só que ela foi bem específica, acredito ser até bem técnica, porque ela acrescentou um inciso 9 no artigo 20. Aí, a hora que a gente vai analisar esse artigo, a gente vê que o artigo 20 trata sobre as comissões permanentes na Câmara, que são comissões que são formadas para tratar de temas específicos para elaboração, organização e análise de projetos de lei. E esse inciso, ele que foi acrescentado, né, essa emenda, ela colocou uma competência a mais para essas comissões. Então, assim, algo muito técnico, muito específico mesmo. Mas é uma lei que não sofre, que a gente pode perceber que ela não sofre tantas alterações, por tratar de assuntos realmente que perduram, assuntos que, assim, estão importantes com o decorrer do tempo. Então, às vezes, essas emendas não modificam grandes aspectos da lei, às vezes é só um detalhe ou outro que precisa ser ligeiramente ajustado, seria assim? Isso, exatamente. Pelo menos essas últimas a gente pode perceber que foi por isso. E agora, trazendo esse assunto bem para perto do cidadão, para aproximar a pessoa que estiver interessada, né, nessa lei orgânica, onde que ela está disponível, né? Como que a pessoa pode encontrar essa lei orgânica? Às vezes ela está querendo saber alguma coisa, pesquisar. Afinal, onde que está essa lei orgânica? É um livrão, assim, ou, na verdade, está super fácil na internet? Sim, a lei orgânica do município, assim como as demais outras leis e normas municipais, elas estão disponíveis na internet, no portal Transparência do município, a gente encontra através do site da prefeitura e também no próprio site da Câmara, é possível acessá-lo. E quais são os capítulos, assim, não que a gente precise detalhar, mas para quem quiser pesquisar essa lei, para ficar mais fácil de se encontrar, como que ela está organizada, vamos dizer assim? A lei orgânica ela é dividida em 5 títulos. E esses títulos descrevem grandes temas, como a organização dos poderes legislativo e executivo, a organização das cidades, a administração financeira, a ordem social e as disposições gerais. Cada título desse é subdividido em capítulos e em seções, nos quais são tratados temas mais específicos. Então, por exemplo, dentro do título da ordem social, que trata de forma geral sobre as políticas públicas, há os capítulos seções específicos que tratam sobre a saúde, que tratam sobre a ciência, do desporto, do turismo. Então, é uma norma bem estruturada e de fácil compreensão de seus assuntos por toda essa divisão pormenorizada que existe, entendeu? Então, é assim, se a pessoa tiver interesse, nossa, eu quero saber o que é mais importante do turismo, o que rege aqui na nossa cidade do turismo, é só fazer uma busca, né? Pesquisar a palavra turismo na lei orgânica que ela vai chegar no capítulo, na seção que está falando desse assunto. Exatamente. Tá.
E tem algum aspecto dessa lei, para deixar o pessoal interessado, que você acha bem interessante, bem diferente ou inusitado, que seria legal destacar aqui? Como eu já relatei, né, a lei orgânica é uma norma própria, assim, de maior importância política, e ela é muito abrangente, né? Ela trata sobre diversos assuntos, então é difícil eu, né, especificar um ponto que seja importante apenas. Mas, a título de exemplo, e vou chamar a atenção para o que está previsto no título 2, que é sobre a organização do município. Lá há diversos artigos que vão esclarecer os munícipes os seus direitos perante a administração. Então, desde prazos para fornecimento de dados pela administração, bem como sobre o procedimento inerente à administração para cumprir com os seus deveres. Lá tem muita informação importante e esclarecedora. Então, acredito que seja um título muito interessante de se ter conhecimento. É uma maneira de exercer e construir a cidadania também, a pessoa ter contato, saber um pouquinho sobre essa lei, né? Exatamente. E para a gente terminar, já que a gente falou de cidadania, falou de direito, relacionados à lei orgânica do município, que é o nosso tema da entrevista de hoje, você gostaria de deixar, assim, como um recado final, qual que é a importância, né, democrática das cidades terem a sua lei orgânica e, além disso, do cidadão ter um conhecimento, pelo menos geral dela, como você falou, dos direitos, dos assuntos que ela trata, enfim. Qual é a importância da lei orgânica e de se conhecê-la, né? A lei orgânica do município ela é de extrema importância democrática, né? Primeiro porque ela foi instituída pelos vereadores, que são os políticos que representam o povo, né? E, além disso, ela trata de assuntos de extrema importância para a vida política da cidade e também, já como relatado, prevê iniciativa popular, né, para fins de alteração e tudo. Então, todo cidadão, eu acredito, deveria tirar uns minutinhos e dar uma olhadinha nessa lei tão importante que dispõe sobre toda a estrutura e organização da administração, sobre os direitos e deveres da população botucatuense de uma forma geral. Né? Por tratar de assuntos assim da vida política da cidade, né, tudo que ali está disposto acaba interferindo, ainda que indiretamente, na vida pessoal de cada um de nós, né? Por isso que o conhecimento dessa lei ela é ainda mais importante. E, além do que, a própria lei orgânica ela é um grande instrumento para forçar o poder público a assumir obrigações de interesse local em favor da população. Então, ela realmente é essencial um conhecimento dessa norma por todos os cidadãos botucatuenses. Tá certo, então fica o recado, né? Uma maneira de se informar e cobrar também os representantes sobre o que se deve fazer no município. Isa, muito obrigada por trazer informações sobre uma lei da nossa cidade, né? Tão legal falar de uma lei municipal aqui no nosso Conexão OAB. E eu quero encerrar deixando esse convite, então, para você que está assistindo e conhecer a Lei Orgânica de Botucatu, que, como a Isadora falou, está no site da Prefeitura, está no site da Câmara também, tá bom? Então, a gente se vê, até a próxima, e fica essa tarefa de casa para você que assistiu ao Conexão OAB.